Olá, eu sou Sérgio Gonçalves, médico especialista em reprodução assistida, um dos médicos fundadores da Venvitre. Nesse vídeo vamos falar sobre causas de infertilidade feminina. O que causa infertilidade feminina? É uma pergunta muito ampla e, portanto, a resposta, eu poderia ficar falando aqui por mais de 1 hora sobre infertilidade feminina, mas vamos ser objetivos. Para a reprodução humana, o que a gente precisa? A gente precisa basicamente de 3 ingredientes, por assim dizer. A gente precisa de um óvulo, a gente precisa de um espermatozoide e a gente precisa de um útero para gestar a criança. Focando na questão feminina, dos órgãos reprodutores femininos, o que a gente precisa? Não basta simplesmente a existência ou a presença de óvulos dentro dos ovários. É importante que esses ovários estejam funcionando, ou seja, eles têm uma função endócrina, produção hormonal, e além disso, o óvulo precisa ser liberado de tempos em tempos pelo ovário para que ele possa ser fertilizado, é o que a gente chama de ovulação. Então, no ciclo menstrual, num ciclo menstrual clássico de 28 dias, por volta do 14º dia, o ovário libera um óvulo. Só que quando o ovário libera este óvulo ele está onde? Ele está na pelve. Ele saiu do ovário para onde ele vai? Ele precisa ser captado pela trompa uterina, também conhecida como tuba uterina, trompas de Falópio, são nomes que você já pode ter ouvido dessa estrutura. As trompas são estruturas tubulares, são como se fossem canudos musculares, e elas têm uma importantíssima função de captar esse óvulo que o ovário liberou. Esse óvulo precisa entrar na trompa. É dentro da trompa que vai acontecer o encontro do óvulo com o espermatozoide. O espermatozoide, ejaculado no fundo da vagina, vai caminhar pelo colo do útero, pela cavidade uterina, e lá ele vai achar o orifício da trompa e vai entrar, ele vai fazer o sentido inverso do óvulo que está vindo da direção dos ovários, então o óvulo e o espermatozoide vão se encontrar dentro da trompa. Portanto, quando a gente está falando em infertilidade de causa feminina, de imediato a gente tem que pensar, existem óvulos. Uma menopausa precoce pode ser uma causa de infertilidade feminina, o ovário não tem mais reserva de óvulos, portanto isso vai ser um fator de infertilidade. Às vezes ele tem muitos óvulos, só que esses óvulos não são liberados, é uma condição que a gente chama de anovulação crônica. E a mais conhecida, que muita gente já ouviu falar, é a síndrome dos ovários policísticos. Então tá cheio de óvulo, mas ele não é liberado. Se não é liberado, o espermatozoide não vai até o ovário para encontrar esse óvulo. Além disso, existem situações em que o óvulo está sendo liberado, mas as trompas não conseguem capturar esse óvulo. Esse óvulo se perde na pelve. Por quê? Porque a trompa pode estar enrolada, aderida, obstruída, ou seja, ela não exerce a função reprodutora que é justamente isso, captar o óvulo e permitir que esse óvulo em seu interior encontre com o espermatozoide. Então a função das trompas é importante. E eu falei também daqueles 3 ingredientes, eu falei do útero. O útero ele precisa ter a sua anatomia preservada, ou seja, precisa ter uma cavidade uterina, um endométrio, que é a mucosa uterina, é o leito onde o embrião vai implantar, e esse útero ele precisa permitir que o embrião se desenvolva, para que possa nascer um bebê a partir do embrião que implantou. Então o útero, por exemplo, que tem algum tipo de malformação, miomas volumosos, distorção da cavidade uterina, ele pode ter dificuldade em permitir o desenvolvimento do embrião, às vezes até mesmo a implantação, ou implantando acaba evoluindo para abortos de repetição, e isso é também um fator de infertilidade. Então, as principais causas envolvem a presença ou ausência de óvulo, a função ovulatória propriamente dita, aí existem as funções que decorrem de uma estrutura anatômica preservada, e a gente tem que lembrar, portanto, da função das trompas. A gente consegue avaliar se as trompas estão obstruídas, se elas estão enroladas, se elas estão entupidas ou se estão livres, por um exame chamado histerosalpingografia, que é uma sequência de radiografias nas quais a gente injeta um contraste e tem a imagem exata do contorno das trompas, além da cavidade uterina. Então existem algumas formas de a gente avaliar se os órgãos reprodutores femininos eles estão aptos ao processo reprodutivo de gestação e eventualmente do parto. Os exames de imagem ajudam bastante, então eu falei da histerosalpingografia e, claro, a ultrassonografia transvaginal, eventualmente até mesmo uma ressonância magnética que pode avaliar, por exemplo, a presença de miomas volumosos, malformações uterinas, tem úteros que apresentam alguns tipos de malformações já originadas na vida embrionária, ou seja, quando aquela mulher era ainda um embrião, um feto, houve um problema no desenvolvimento do útero. Isso pode resultar em infertilidade. Então as causas principais envolvem útero, trompa e ovários com as funções pertinentes a cada uma dessas estruturas. E como reverter essa infertilidade? É possível reverter? Aí depende de qual é a causa. Se a gente está falando, por exemplo, de
uma função ovulatória, está cheio de óvulos, mas o ovário não consegue liberar esses óvulos, como que a gente pode reverter? A gente pode usar um indutor de ovulação, que vai fazer com que o folículo se desenvolva e libere o óvulo. Às vezes esse é o único tratamento que precisa, simplesmente acordar aquele ovário, tá com um monte de óvulos dormindo ali, e fazer esse óvulo ser liberado. Pronto, conseguimos reverter, usamos um tratamento simples, de baixo custo e que vai resolver o problema daquele casal, porque o grande problema era a ausência de óvulos aptos para serem fertilizados, porque eles estavam todos presos dentro do ovário. Mas e se não houver óvulo, uma menopausa precoce, a gente consegue reverter essa menopausa precoce? Não, a gente não consegue. Se os ovários não produzem mais óvulos, a gente vai ter que indicar algum outro tipo de tratamento, como por exemplo a fertilização in vitro com óvulos doados. As trompas, condições das trompas. As trompas estão obstruídas, parcialmente obstruídas, existem aderências. A gente consegue reverter isso cirurgicamente? Em alguns casos sim, a gente consegue soltar as aderências, melhorar as condições da trompa. Uma trompa que está presa, a gente consegue deixá-la solta e portanto ela pode recuperar a função de captar o óvulo, mas em algumas situações o comprometimento é muito intenso e a gente não consegue. Se as trompas não conseguem trabalhar, ou seja, captar os óvulos e permitir a fertilização desses óvulos, a gente vai ter que lançar mão de algum tipo de tratamento de reprodução assistida que não dependa da função das trompas. E esse tratamento é a fertilização in vitro, na qual a gente vai fertilizar o óvulo no laboratório e depois já colocar diretamente o embrião no útero. Em relação ao útero, é possível reverter? Poxa, o útero está com alteração do formato, tem muitos miomas. Eventualmente a gente consegue, a gente faz uma cirurgia para tirar os miomas, chamada miomectomia. Tem um pólipo. Pólipo é um tumor geralmente benigno do endométrio que pode atrapalhar a implantação do embrião. Também por uma cirurgia simples esse pólipo vai ser retirado. Enfim, existem situações que podem ser tratadas para reverter o quadro de fertilidade. Quando isso não é possível, muitas vezes a gente vai precisar de um método mais complexo de reprodução assistida, como a fertilização in vitro, tão realizada hoje em dia. Então, com base no que eu expliquei, quais são as principais doenças que podem causar infertilidade feminina? A síndrome dos ovários policísticos é um distúrbio não unicamente ovariano, mas é um distúrbio metabólico mais amplo, em que existem alterações hormonais e metabólicas, envolvendo muitas vezes inclusive o metabolismo da glicose, a função da insulina, enfim, é uma situação ampla que pode cursar com ovários policísticos, dificuldade para ovular. Essa é uma das grandes causas de infertilidade feminina. Mas existem outras, eu comentei sobre as trompas, aderências tubárias. O que faz com que uma trompa esteja aderida, obstruída, grudada, torcida, enrolada? O que pode fazer? Processos infecciosos na pelve, eventualmente inflamações na trompa que a mulher possa ter tido em algum momento da sua vida, eventualmente até sem nenhum tipo de sintoma, nenhum tipo de sinal, sabe? Nem fez um diagnóstico, mas algumas infecções nas trompas podem deixar sequelas. Existe uma doença muito prevalente chamada endometriose, que é uma situação na qual um tecido semelhante ao endométrio, que é a mucosa uterina, o tecido que reveste internamente o útero, cresce para fora do útero. O que acontece na endometriose? A presença de focos desse tecido fora do útero gera um processo inflamatório e a inflamação acarreta o quê? Acarreta uma tentativa do organismo de debelar, de controlar essa inflamação, e esse processo de cicatrização faz com que surjam aderências. Então são traves fibrosas que grudam uma estrutura na outra. Então muitas vezes a endometriose, ainda que nunca tenha sido diagnosticada, pode trazer sequelas como por exemplo a obstrução das trompas. Então nesse vídeo, de uma forma resumida, eu passei quais são as principais causas de infertilidade de origem feminina e as principais doenças que podem resultar nesses fatores etiológicos, nessas causas, esses motivos de infertilidade, e alguns podem ser tratados, outros não. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, entre no nosso site vemvitre.com.br e baixe o e-book correspondente a esse assunto de causas de infertilidade feminina, e se você tiver qualquer dúvida, entre em contato com a gente.